Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho sobre o projeto Todo Mundo é Poesia. Alguns de vocês conhecem, outros talvez tenham ouvido falar e não saibam direito o que ele é. Então eu vou falar muito rapidamente sobre o que ele é, mas eu vou falar mais sobre o que ele tem me ensinado, sobre o outro. Esse projeto Todo Mundo é Poesia, ele nasceu de uma vontade de ouvir o que as pessoas têm a dizer e de entender que existe ali na vida de todo mundo, nas situações mais diversas que a gente vive, um material poético. Um material, na verdade, de uma narrativa poética ou literária. Quando você ouve e enxerga uma história real, eu, pelo menos, no meu processo criativo, ele é muito pautado em sentimentos reais, em vida real, em relatar as experiências e o cotidiano de vida das pessoas. Então, por isso nasceu esse projeto. Me Conte a Sua História, que eu transformo no poema, que é sobre isso, que é sobre ter empatia e sobre conseguir uh, olhar para o outro com amor e com disponibilidade e ouvir de fato o que eles têm, o que essas pessoas têm a dizer. E quando eu vou falar, quando eu toco nesse assunto de ouvir, esse projeto tem me ensinado que as pessoas estão completamente exaustas de não serem ouvidas. Elas estão cansadas, se sentindo sozinhas e muitas vezes achando que o problema delas é banal porque ele não tem importância para ninguém, porque ninguém realmente quer ouvir. Então, o que eu tenho para dizer para essas pessoas que me dizem isso, e eu acho que é um sentimento que é recorrente pelo que eu tenho visto em tudo que eu tenho recebido, é que ninguém tem o direito de julgar o seu sentimento e ninguém tem o direito de dizer aonde ele está, em que caixinha ele está. Se ele está na caixinha do que é banal, se ele está na caixinha do que não é banal. A única pessoa capaz de dizer isso é você. A gente vive hoje numa sociedade onde o outro aponta o dedo para as questões que não viveu como mimimi e diz que é mimimi, que o preconceito é mimimi, que o feminismo é mimimi, que o racismo é mimimi, ou que qualquer coisa é mimimi. Não, não é mimimi. Alguém sentiu e viveu uma história que, se você não for capaz de ter empatia com aquilo, não menospreze. Não menospreze. Isso causa um buraco na pessoa e um sentimento de solidão, e ela se sente muitas vezes diminuída e até humilhada porque ela para de falar. E a única coisa que a gente tem para desabafar e para mudar uma situação, uma das poucas coisas que a gente tem é a fala, é a voz. Então, quando você minimiza ou relativiza uma situação que você não viveu e que você não sentiu, você está diminuindo e tirando a voz dessa pessoa. Eu tenho recebido muita gente que diz: olha, vou compartilhar a minha história com você, mas se você achar que ela não é interessante, gente, eu me propus a ouvir as pessoas. E se essa história aconteceu e de alguma forma ela está mexendo com você, ela está fazendo parte da sua evolução, ou da sua dor, ou da sua alegria, ou do seu sofrimento, ou da sua presença como ser humano na Terra, ela me interessa. Me interessa porque quando você ouve o outro, você consegue olhar para dentro também. Quando você ouve o outro, você consegue sair da sua bolha e do seu próprio umbigo, entender o que o outro está sentindo, voltar para dentro e perceber que a gente tem questões que, embora diferentes, são parecidas, porque nós temos uma humanidade que nos conecta. Então, não sinta vergonha de compartilhar a sua história.
ou de pedir, porque muitas vezes as pessoas dizem se sentir sozinhas porque as pessoas que vivem do lado dela, o parceiro, os amigos, os parentes, falam, lá vem você de novo com essa história, com esse mimimi, não vai passar nunca, tá sofrendo. Não, vai passar, mas vai passar no tempo que você que está sentindo achar que deve passar, quando você estiver pronto, quando você estiver preparado. Poxa, eu já ouvi tantas vezes de amigas, amigos e pessoas que não se ligam, não se tocaram no que estavam fazendo, mas de eu falar alguma coisa, eu estar vivenciando um problema, e a pessoa falar de novo. De novo você com essa história? Sim, de novo eu com essa história. Porque eu tô vulnerável, porque eu preciso de ajuda. E se eu não puder contar para as pessoas que estão ao meu redor, o que eu faço? Então, as histórias que as pessoas vivem, os medos que elas têm, os amores, os desamores, os dissabores, as traições, enfim, o que acontece de real na vida de um ser humano e que está impactando essa pessoa e a existência dessa pessoa não pode ser considerado um mimimi por quem está de fora. Não pode. Então vamos parar de minimizar o que o outro sente, porque isso humilha as pessoas, isso tira a voz das pessoas. E as pessoas têm que ter voz. Elas têm que ter voz para conseguir entender o que elas estão sentindo e para conseguir pedir ajuda. Então, quando você diz que, de novo esse mimimi, isso não é tão importante assim, ou você não está sendo maduro, madura, isso é a pior coisa que você pode dizer para alguém. Não relativiza, não. A história do outro, ela é muito importante para o outro e para o aprendizado de quem está de fora, porque o mundo precisa de um pouco mais de empatia. As pessoas estão vivendo suas batalhas, as pessoas estão se sentindo sozinhas. Poxa, eu recebo muitas histórias de gente que nunca me viu e eu sinto empatia com elas, e quando eu devolvo aquele poema, e eu nunca devolvo só um poema, eu normalmente devolvo um carinho, uma opinião sobre aquela situação que ela viveu, elas se sentem muito gratas. E aí eu fico me perguntando que humanidade é essa, que sociedade é essa em que a gente vive, que as pessoas do entorno desistiram de ouvir o outro. Isso é importante para a nossa evolução. Isso é importante para que a sociedade se entenda. Isso é importante para que a gente se reconheça no outro. Isso é importante para que os preconceitos em relação ao que o outro sente sejam diminuídos. Porque a gente está vivendo uma sociedade muito polarizada, onde existem extremos e só quem concorda comigo ou sente como eu, sente. Não, a vida não funciona assim. As pessoas não podem se sentir humilhadas e quererem se esconder de um problema que ela vive, que é real para ela. As pessoas têm que ser ouvidas. Elas não podem ter medo de virar chacota quando elas contam o que elas sentem. E a grandeza que eu vejo nesse projeto do Todo Mundo é Poesia, o orgulho que eu sinto em fazer isso, é que, no final das contas, eu estou me tornando uma pessoa melhor porque eu consigo ouvir o outro. E eu consigo me colocar no lugar do outro, não, porque é uma coisa muito difícil. Só quem está vivendo aquilo sabe que lugar é esse. Mas eu consigo olhar para aquela história com amor e com empatia e dar um novo jeito da pessoa enxergar um problema. Então, todo mundo é poesia, sim. Toda história é verdadeira, sim. Todo sentimento importa, sim. Vamos ouvir um pouco mais as pessoas que estão ao nosso redor. Não desprezem, não relativizem, não minimizem o problema do outro. Isso é muito egoísmo. Não vale viver assim. A empatia faz milagres, a empatia traz muito amor. Eu acho que esse é o caminho. Era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá bom? Beijo, queridos. Obrigada por me ouvir. Tchau, tchau.